No primeiro dia de aula, todo mundo começa a chamar Robert por outro nome. Edward. Não, Edward. Não, é Robert. Não, é Edward. Dizem que ele é a cara de um tal de Edward. O Robert quer tirar isso a limpo. Ele encontra o Edward. E ele não acredita no que vê. Robert? Edward. Eles são idênticos. Ficam até famosos na universidade. A história vai parar nos jornais e um desses jornais chega à casa do terceiro personagem dessa história, David. Ele vê a foto de Edward e Robert e o David não consegue acreditar. Ele também é igual aos dois. Cada um tem sua casa, cada um tem sua família. 3 pessoas idênticas que não se conheciam. Resolvem fazer um exame de DNA e comprovam que eles são irmãos. Só que a história fica ainda mais interessante e, digamos, sombria, porque os trigêmeos descobrem que foram vítimas de um experimento cruel comandado por um médico psiquiatra. Quando eles eram bebês, os 3 irmãos foram enviados para lares adotivos diferentes de propósito, e as famílias nunca souberam que eles tinham irmãos. O plano do psiquiatra era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de pessoas que crescem em ambientes socioeconômicos diferentes. Afinal de contas, o que tem mais impacto? Genética ou a socialização? Você coloca 3 irmãos gêmeos, ou seja, a mesma genética, em 3 famílias diferentes, de classes sociais diferentes. Eles vão chegar no mesmo lugar? Ou um vai continuar sendo de classe C, o outro de classe B, o outro de classe A? Ou será que num determinado momento da vida, por conta da genética, eles vão alcançar o mesmo lugar? É meritocracia ou não é meritocracia? Olha esses rapazes, Robert, Edward e David. Parecidos, não? Arrisco dizer idênticos. Aos 19 anos, Robert foi para a universidade. Imagine aquela tensão do primeiro dia de aula. Agora vamos triplicar isso. Robert se viu numa tremenda confusão. Todo mundo estava chamando ele por outro nome, Edward. Aquilo foi irritando o estudante, até que ele resolveu pedir explicações. Foi aí que Robert descobriu que ele era parecido com um tal de Edward. Ele foi conhecer o rapaz e quase caiu de costas. Quando se viram pela primeira vez, Robert e Edward ficaram se olhando. Tudo era igual, principalmente os olhos. Logo, Edward e Robert viraram amigos e famosos na universidade. Afinal, a história de 2 desconhecidos idênticos é raridade. Os 2 jovens, que também tinham a mesma idade, estamparam até jornais. E aí é que a história fica ainda mais inacreditável. O jornal com as fotos de Edward e Robert circula na cidade e chega à casa de David. Ele não acredita, observa a foto e pensa: quem são estes 2 que são idênticos a mim? Pois é, um terceiro rapaz idêntico aparece. Agora são Robert, Edward e David, 3 irmãos separados quando eram crianças, que se reencontraram aos 19 anos, por acaso. É impressionante. Em 12 de julho de 1961, uma jovem de Long Island deu à luz 3 meninos. No entanto, ela não estava preparada para criar trigêmeos e entregou as crianças em um orfanato. Lá foram adotados e criados separadamente. Logo, Edward, David e Robert se tornaram fenômenos midiáticos. Participaram de diversos programas de TV e até fizeram uma participação especial no filme Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985, estrelado pela Madonna.